A indústria dos videogames passou por transformações significativas ao longo dos anos. O que antes era um mercado simples e nichado, agora se apresenta como uma indústria multimilionária, atraindo um grande número de investidores. No entanto, questionamos se isso é inteiramente benéfico. Afinal, mais investimentos possibilitam a criação de novos jogos, o desenvolvimento de novas tecnologias e a exploração de conceitos diferentes e a abertura de novas possibilidades. Mas será que tudo isso é tão positivo quanto parece? Quando pensamos em títulos antigos, é natural que nos venham à mente jogos como Pac-Man, Tetris, Donkey Kong. No entanto, antes desses jogos houve um divisor de águas na história dos videogames. Para entendermos as mudanças que ocorreram, é preciso voltar no tempo até 1978. Nesse ano, enquanto o Bee Gees conquistava sucesso após sucesso com suas calças apertadas e a Argentina vencia sua primeira Copa do Mundo, um jogo inspirado em obras como Star Wars e Guerra dos Mundos entrou em cena, o Space Invaders. Sim, aquele joguinho antigo de combate a alienígenas que inúmeras vezes a gente vê sendo referenciado. Criado pelo japonês Tomohiro Nishikado, o Space Invaders se tornou uma febre mundial, gerando filas intermináveis nos arcades, com pessoas ávidas por uma experiência de guerra virtual. Esse verdadeiro blockbuster dos videogames abriu os olhos de outras empresas, que enxergaram nele uma oportunidade real de lucro, e lucrar muito. Essa foi uma virada significativa que catalisou o sucesso de muitos outros jogos que viriam depois. O crescimento exponencial do mercado de videogames levou a investimentos sem precedentes, tornando possível a existência de mega eventos que conhecemos hoje, como a E3 ou a BGS. No entanto, o custo de desenvolvimento de um jogo aumentou consideravelmente. A simplicidade foi deixada para trás e as empresas passaram a demandar inúmeros desenvolvedores, especialistas em áreas como trilha sonora, game design, gerenciamento e marketing. Muito marketing. O foco na diversão, que antes era a principal motivação, deu lugar à necessidade de criar um produto altamente rentável devido aos custos substanciais. Isso, por si só, não é um problema, uma vez que a busca por lucro é legítima. O problema reside na mudança que ocorreu na indústria, levando à substituição da inovação ousada por fórmulas testadas que garantem retornos financeiros. Essa se tornou a escolha segura, com as empresas optando por apostar em mecânicas e fórmulas que já provaram funcionar. A inovação passou a ocorrer a passos curtos, uma vez que o medo de arriscar e falhar inibia novas abordagens. Essa falta de inovação e a repetição de fórmulas são fenômenos que não se limitam apenas aos jogos e podem ser vistos em outras indústrias. Um exemplo notável é a Marvel nos cinemas, que segundo alguns saturou o mercado ao persistir na mesma fórmula de filme repetidamente, o que acabou afetando até mesmo outros gêneros de filme como um todo, como a comédia, por exemplo. Por esse motivo, é comum ter aquela sensação de repetição quando se está jogando um jogo novo. Elementos de jogos como mundos abertos à la GTA, combates inspirados na série Arkham, torres de marcação em jogos de mundo aberto e acampamentos de bandidos são recorrentes. Não se trata de desvalorizar as mecânicas em si, mas sim de observar a presença dos mesmos elementos em muitos jogos. Jogos esses que deveriam ser diferentes entre si. A ênfase no retorno financeiro acabou superando a ideia de inovação, e mecânicas que já tinham sido testadas e tinham funcionado começaram a ser uma obrigação. Não que você reaproveitar boas ideias seja um problema. O problema é quando você percebe que todos os jogos atuais têm mecânicas idênticas aos outros. Hoje em dia, a indústria de jogos explora diversas formas de capitalização, indo além da venda do jogo em si. Quase todo jogo é lançado com edições Deluxe, Premium ou Ultimate. Há sempre um passe de temporada, que não apenas faz a pessoa comprar algo, mas também a obriga a cumprir metas para receber a recompensa completa. É como pagar por uma pizza completa e receber apenas a massa, sendo necessário trabalhar para obter o restante.
Isso sem mencionar as microtransações, que frequentemente levam as empresas a focarem mais em criar skins atraentes do que em solucionar os problemas do jogo. Olha isso! Vocês estão voando! Vocês estão voando! A indústria, então, seguiu um caminho previsível, que também pode ser observado em várias outras indústrias. O caminho mais fácil se tornou o caminho adotado. No entanto, isso não significa que seja impossível o surgimento de jogos inovadores. Títulos como Hollow Knight, Cuphead, Hades, Noita e BattleBit são classificados como indies, abreviação de independente. Isso não significa necessariamente que um jogo indie seja feito por uma única pessoa, mas, em geral, envolvem equipes menores ou pequenas empresas com recursos limitados. A característica distintiva dos jogos indie é o foco na inovação. Devido a orçamentos limitados, essas equipes não conseguem competir em termos de gráficos de última geração ou manter grandes equipes de desenvolvedores trabalhando em um único projeto por anos sem gerar receita. No entanto, essa limitação se torna uma oportunidade de explorar a criatividade e inovação, sem a mesma pressão financeira. Os indies também buscam lucro, mas não estão presos às restrições impostas pelos altos investimentos. Isso lhes confere uma liberdade significativa. Isso não significa que jogos de alto orçamento, como Red Dead Redemption 2, The Last of Us, Elden Ring, GTA V e muitos outros jogos, sejam ruins. Pelo contrário, essas obras são extraordinárias e só foram possíveis devido ao crescimento do mercado. A verdade é que o mercado de jogos pode se beneficiar da criatividade e inovação, mesmo com altos lucros em mente. O que eu acho perigoso para a indústria é essa visão de que inovação é um risco que não se deve correr. Eu sei que apostar dinheiro em algo que é muito perigoso não é um investimento seguro, mas os indies estão aí para provar que mecânicas diferentes e inovações em jogos simples geraram lucros absurdos. Então beleza, talvez não seja viável investir 100 milhões de dólares num jogo totalmente maluco, mas as grandes empresas podem fazer investimentos menores e testarem novas coisas. Afinal de contas, o videogame é sobre diversão e a partir do momento que se torna repetitivo, o fator diversão vai embora. E aí o que vai sobrar? Mas e você? O que você acha disso? Me conta aí nos comentários. Eu sou o Gatok e muito obrigado por ter assistido até aqui. Falou!